A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, acalma aí o seu coração. Você está achando que Deus não está fazendo justiça, mas Deus vai mostrar para você que Ele está fazendo justiça e que Ele é na sua vida. Então você vai acalmar porque a justiça já está acontecendo. Deus mandou entregar uma palavra no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 1, que fala o seguinte: Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Aqui nesse contexto, que Deus usa a palavra inúmeras vezes, posso pregar esse versículo aqui todo santo dia e Deus usar a cada dia de um jeito. Então aqui ele está falando de rivalidade, para entrar dentro da sua história e responder a sua oração. Então aqui existe uma rivalidade. Eu não sei qual que é a rivalidade que você enfrenta. Pode ser uma rivalidade na sua vida sentimental, pode ser uma rivalidade numa sociedade, pode ser dentro da família, pode ser uma rivalidade dentro da sua vizinhança, da sua parentela. Então eu não sei qual é a rivalidade que você enfrenta. Pode ser dentro da amizade. Mas independente que cada um tem uma história, da rivalidade que seja, Deus manda dizer para você que Ele está chegando para fazer justiça. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E diante de todo o processo de rivalidade que você venha a sofrer, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele sabe que você é um servo, uma serva do Senhor. Ele conhece seu deitar e seu levantar. E Ele está fazendo justiça. Então você está vendo só uma carcaça de uma situação. É como se fosse um sepulcro caiado, né? Um caixão branquinho por fora e todo podre por dentro. Você só enxerga a parte de fora. Você não sabe o que está acontecendo por dentro dos bastidores daquilo. Como que está a situação? Então você vai acalmar em Deus, sabendo que Deus está fazendo justiça, mesmo que você não esteja enxergando, que você não esteja sabendo nada, ninguém veio te contar nada. Você tem que entender que Deus está fazendo justiça lá naquele arraial lá do inimigo, lá naquela vida. Então Deus sabe toda a dor que foi causada no seu coração. A rivalidade veio, atravessou o seu caminho, roubou o que era seu, atrapalhou o seu destino, te trouxe dores, fez de caso proposital, sabia que não podia entrar na sua história, não podia atravessar o seu caminho, não podia roubar o que era seu, mas a pessoa chegou e dentro das magias e do contato que ela tem com o plano espiritual maligno, né, com os pactos que ela tem com o demônio fofoqueiro, ele deu algumas informações para ela e diante dessas informações ela começou a agir de uma forma desonesta, de uma forma desleal, buscando a magia lá no inimigo, porque sozinha e sozinho não teria capacidade de conquistar algo que era seu. Então precisava pedir ajuda e fortalecimento no inimigo, fazer pacto com o inimigo, para conseguir uma ajuda da espiritualidade maligna para arrancar aquilo que era seu. E Deus, ele vai vendo todas as coisas, irmãos. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele enxerga tudo, ele sabe tudo que está acontecendo. Aqui dentro da palavra, Miriam começa com uma rivalidade muito grande contra Moisés, que era irmão dela, porque ela não se conformava com a intimidade que Moisés tinha com Deus. Então ela fala de um relacionamento que aos olhos deles era um jugo desigual, porque a mulher era etíope, ela não tinha, sabe, a mesma fé em Deus como Moisés tinha. Então começa a questionar a cultura dessa mulher. E diante desse questionamento, ela aproveita, né, um ponto fraco de Moisés ali, vamos dizer assim. Então ela pega um ponto fraco, algo que ela pudesse acusar, para ela explanar a indignação que ela tinha pelo fato de Moisés ter uma intimidade com Deus e ela não conseguir ter essa intimidade tão profunda quanto Moisés tinha. Então ela começa a criar ali uma rivalidade, uma inveja, e não foi diferente na sua história. Teve uma inveja, uma rivalidade, a pessoa veio querendo arrancar o que era seu, levar o que era seu embora, querendo viver a sua vida,
ocupar um espaço que não cabe para ela. Mas Deus, ele vai contemplando tudo isso. Ele vai vendo tudo isso. Mas ele manda falar para você que ele está fazendo justiça. Ele está indo lá no arraial do teu inimigo e ele vai fazer justiça. E você precisa ficar sabendo que dentro da justiça de Deus, porque tem coisas, irmãos, que Deus nem faz muito esforço, porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Então, a partir do momento que a pessoa escolheu um determinado caminho, que ela fez uma escolha, ela vai arcar com as consequências da escolha dela. Não vai haver refrigério para ela nesse sentido. Então, você que foi repudiada, por exemplo, que você foi trocada por alguém, né? Você pagou preço por alguém, você orou pela vida dessa pessoa, você ficou esperando Deus libertar, você ficou esperando Deus ajeitar a vida dessa pessoa, mudar, trazer transformado, para fazer parte da sua história. Sem você escolher, foi Deus que escolheu por você e te deu uma missão e você foi lá cumprir essa missão. Tem algumas situações aqui que você foi casado com essa pessoa, você adquiriu família, você teve filhos, você construiu uma vida com essa pessoa. E de repente essa pessoa foi lá, te trocou por uma outra pessoa. Uma pessoa que atravessou o seu caminho, quis o que era seu. A pessoa magiada, ela não é santa. A pessoa magiada, ela não é boazinha, ela não é a vítima. Ela deu legalidade. Se tivesse mais firme com Deus, não cairia na mão de uma pessoa promíscua. Caiu na mão de uma pessoa promíscua porque quis. Porque deu legalidade. Então, não coloque a pessoa como vítima da outra, da rivalidade, porque ela não é vítima 100% do jeito que você pensa. A pessoa tem um grau de culpa aí bem grande, e Deus sabe disso. E o bom do nosso Deus é que ele sabe medir isso muito bem. Então, não pense você que é só a rivalidade que vai pagar pelo adultério, que é só a rivalidade que vai pagar pelas macumbas que fez para você, porque a pessoa que deu legalidade para essa mulher entrar, para este homem entrar, vai pagar o preço também. Porque Deus também vai cobrar, porque ele é justo. Então, essa pessoa aí que você ama, essa pessoa que você pagou preço para casar com ela, para ter, porque Deus mandou, Deus incumbiu, vai pagar o preço dos anos que você perdeu orando por essa pessoa. Os anos aí que você gastou, que você se dedicou, que você ficou aguardando, vai ter preço. Vai ter preço. Porque as pessoas esquecem, irmãos, o que é o seguinte, a nossa vida, ela tem um destino. Eu não nasci do ventre da minha mãe, não foi, sabe, uma união entre meu pai e minha mãe ali, aonde eu fui concebida, que eu nasci, por um acaso. Então, Deus já tinha todo um histórico com a vida do meu pai e da minha mãe para que eu viesse no mundo, e Deus tem todo um histórico sobre a minha vida. Então, nós temos um destino. Dentro do destino que a gente tem, existe o livre-arbítrio. Você segue a Deus, você segue a Satanás. Então, toda escolha negativa que você faz vai te trazer sequelas e sequelas de morte. Todas as vezes que você escolhe viver com Deus, nós vamos passar por dificuldades, mas nós vamos ter a proteção do Senhor e vamos ter uma vida mais santificada. Então, a gente vai caminhar dentro de um polo positivo e negativo, porque a nossa vida... Você já viu como que o batimento cardíaco, ele é assim, né? Quando ele fica reto é porque já morreu, acabou. E nós não temos condições de ficar vivendo só em cima e nem condições de ficar vivendo só embaixo. Então, como que funciona o nível emocional da gente? Altos e baixos, altos e baixos. Aqui tem controle de vida. Então, tem hora que você vai estar triste mesmo, tem hora que você vai se alegrar, tem dia que você vai estar um pouquinho mais cabisbaixo, tem dia que você vai estar desmotivado, tem dia que você vai estar motivado. Então, essa oscilação, ela faz parte de uma saúde mental pra gente. Ela faz parte de uma evolução emocional. Então, o nosso batimento cardíaco, você pode ver no exame, ele denota exatamente o que a gente passa e como que funciona a vibração energética na nossa vida. Nós temos que pensar positivo? Temos, mas situações difíceis nós vamos passar, mas Deus passará conosco, ele fala na palavra. Viva a cada dia o seu mal. E é fundamental a gente ter essas oscilações, porque a gente consegue entrar em um equilíbrio entre o polo negativo e o positivo. Então, tudo que é em excesso, ele se torna nocivo para a nossa vida. Se você fica num polo negativo constante, em excesso, você vai ter problema. Se você fica num polo positivo em excesso, você também vai ter problema. Então, precisa existir um equilíbrio. Então, Deus sabe, dentro de todas as situações que a gente vive, e Ele não gosta que ninguém que mexe, né, tragam, por exemplo, dores desnecessárias para o nosso caminho,
Mexeu com o emocional de alguém, está mexendo com o Senhor, porque Deus é movido a sentimentos. Então, dentro desses processos que a gente vive, dessas oscilações, que faz parte aí de um processo sadio de vida, vamos dizer assim, que a gente precisa evoluir, né? Então, dentro dos altos e baixos, a gente vai evoluindo. Mas quando alguém chega, brinca com seus sentimentos, coloca você numa situação muito complicada, Deus, ele toma as dores, porque ele sente. E todo mundo tem um destino escrito por Deus. Então, eu tenho uma história que Deus escreveu, você tem a sua, e assim ele vai caminhando a gente diante desse processo, para que a gente chegue a viver a história que ele escreveu pra gente. Quando alguém atravessa o nosso destino, ou quando alguém resolve sair do nosso destino, não quer cumprir o destino que Deus mandou, que tem hora que dependendo do que Deus fala, a gente não quer, né? Eu vou falar mais pelo meu ministério. Deus pediu que eu fosse para a internet pregar. Eu já pregava em algumas igrejas, que já era meio, assim, traz um pouco de conflito, né? Quem frequenta aqui cultos e frequentou alguns templos sabe que dá muita confusão nessas igrejas. Então tem muita competição, muita rivalidade. E ele mandou que eu fosse para a internet porque ele ia me usar de um jeito diferente. Então ele tem um jeito peculiar de me usar. E assim ele vai me usando para edificar a vida dos irmãos. Eu chorei uma semana antes porque eu não queria. Porque tem hora que Deus manda a gente fazer alguma coisa, ou ele fala que tem algo pra gente. Aquilo, no primeiro impacto, dá muito medo. Assusta. A gente não está acostumado com aquilo. Será que eu vou dar conta daquilo? Será que eu vou conseguir? Então tem hora que ele vem, ele mostra, ele vai apresentando pra gente o que ele tem pro nosso destino. Você tem o livre-arbítrio de não querer e o livre-arbítrio de aceitar. Eu poderia chegar para Deus e falar assim, olha, eu não vou fazer de jeito nenhum, que eu tinha o livre-arbítrio de não querer fazer, não vou fazer. O Senhor coloca outra pessoa no meu lugar. Só que dentro de um amor que eu tenho com Deus, irmãos, quando a gente tem uma vida assim muito profunda com Deus, a gente não consegue viver sem Ele. Por uma questão até de respeito. Eu falei, Senhor, eu não me sinto capacitada para isso, já estou cansada só de imaginar o que eu vou ter que enfrentar, as perseguições que eu vou ter que passar, mas eu creio que o Senhor vai me capacitar. Mas eu chorei uma semana antes porque eu não queria, porque é muito invasivo, a gente perde a liberdade da gente. Então é muito complicado, as pessoas atacam a gente, sabe, de uma forma impiedosa. É muita perseguição. Então a gente vai vivendo situações assim, muito complicadas, que vai dando desânimo na gente. Mas eu fui confiando em Deus. E no final foi a melhor coisa que eu fiz, porque se eu ficasse dependendo de pregar em igreja, eu não ia conseguir alcançar as vidas que eu consigo alcançar através da internet. Então eu não ia conseguir nem ser expressiva o suficiente, e Deus não ia conseguir me usar da maneira como Ele me usa, se eu estivesse presa dentro de um templo. Então ele sabe muito bem o que ele faz. Hoje eu sei que o processo que ele trouxe para mim, para minha vida, foi um processo de liberdade. Uma liberdade que se eu tivesse dentro de uma congregação, porque a igreja não era minha, mesmo que fosse minha, a responsabilidade era muito grande, eu ia ter que precisar de pessoas para me ajudar a fazer o culto, eu ia fazer culto talvez 1, 2 vezes por semana. Na internet eu estou todo dia pregando. Então o nível de produção é muito maior do que se eu ficasse presa dentro de uma igreja física. Então hoje eu entendo a liberdade que ele me deu. E hoje eu agradeço. Então tem coisas que aos nossos olhos assusta, só que Deus está mostrando um destino para a pessoa que vai trazer liberdade. E tem gente que é burra e não quer. Tem gente que cospe no prato que Deus deu. Mas resolve pegar o prato que o Satanás está entregando. E dentro dessa entrega, dentro daquilo que a pessoa pega, que são os pratos de lentilha, tem consequência. Então não pense você que você foi, sabe, repudiada, traída, humilhada. Tem algumas situações aqui de traição que Deus manda dizer para você. Eu permiti que acontecesse para você acordar, porque você precisa entender que o que eu tenho para você é muito melhor. Então aquilo que Deus tirou da sua vida foi um livramento. E você não está entendendo. E Deus tem um processo muito melhor, uma pessoa que vai te amar, uma pessoa que vai ser carinhosa com você, que vai seguir a vida com você até a sua velhice, que vai cuidar de você, que não tem olhos para ninguém, vai ficar igual o cego de Jericó, não vai ficar olhando mulheres na rua, nem homens na rua, não vai ter contatinho, não vai ter segredo, você vai te trazer paz e segurança. Coisa que você não tinha neste outro relacionamento que você teve, que foi um relacionamento tóxico. Então tudo que você passou de sofrimento lá atrás, você tem que tirar o quê? Experiências em cima disso. Você aprendeu a se amar mais,
Você entendeu que você não tem que aceitar o menos do que você merece. Então você teve aí um processo de crescimento muito grande. Só que Deus manda dizer para você: vou tirar os sentimentos do seu coração. Você vai liberar perdão para essa pessoa e você vai caminhar com sua cabeça erguida, porque eu já estou preparando e colocando no teu caminho uma pessoa que vai valorizar você, que vai amar você. E vai ser um amor recíproco, porque o amor, irmãos, ele não pode ser, sabe, individual. Não existe isso. Não existe isso. Jesus não aceita ninguém na vida dele, nos caminhos dele, se não amá-lo. Você tem que ir para Jesus amando Jesus. Uma pessoa que não ama Jesus, ela não vai seguir os princípios de Jesus. Ela não vai seguir os mandamentos de Jesus. Ela não vai fazer nada para agradar Jesus. Jesus não faz nem questão que essa pessoa fique na presença dela, na presença dele. Porque essa pessoa, ela não vai seguir o amor de Jesus, ela não vai seguir os princípios, ele não faz questão. Você pode olhar na Bíblia, no Novo Testamento, ele nunca forçou ninguém a servir a ele. Você vai falar assim dela, isso não condiz. Ele deu a vida, irmãos, para quem quer segui-lo. Quem não quer segui-lo por amor, não vai segui-lo, porque ele não faz questão. Ah, mas eu fiz muitas obras no seu nome, Senhor. Ele falou, eu não te conheço. Está na Bíblia. Ele vai chegar e vai falar, eu não conheço você. Porque não ama Jesus. Fez obra para quê? Para aparecer? Só para aparecer? Para falar que fez a obra, que eu sou de Deus aqui na terra? E como que o coração dessa pessoa está? Distante de Deus? Jesus não quer ninguém na presença dele que não venha amá-lo. Porque se a pessoa não amar Jesus, ela não vai amar o próximo, ela não vai amar ela mesma. Nós só conseguimos amar alguém quando nós amamos a nós mesmos. Então, todas as vezes que uma pessoa, por exemplo, que ela segue um caminho, traz uma pessoa que não foi projetada para ela, fica num relacionamento tóxico, fica na prostituição, esses relacionamentos tóxicos vão trazendo, sabe, uma contaminação para a vida dela. Maldição, o que ela está mostrando para Jesus? Eu não me amo. Eu não tenho amor próprio. Porque uma pessoa que tem amor próprio, ela não se submete a isso. Ninguém entra na vida dela de qualquer jeito. Ela não pega qualquer pessoa. Ela sabe o que é melhor para ela. Ela quer vida. Ela quer segurança, ela quer liberdade, ela quer paz. Então ela não vai trazer qualquer lixo para a vida dela, porque ela sabe que isso tem consequências. Uma pessoa que se ama, ela se prioriza. Uma pessoa que se ama, ela não se permite ser usada por ninguém. Por situação nenhuma. Então uma pessoa que se ama, ela tem caráter. Uma pessoa que se ama, ela sabe, ela se autovaloriza. Então ela não vai se envolver com ninguém porque a pessoa tem grana. Ela não vai se envolver com ninguém a status. Ah, essa pessoa ela é bem-sucedida na cidade. Ah, ela tem um bom recurso. As pessoas enxergam ela desse jeito. Não, irmãos, nós temos amor próprio. Se a pessoa não tiver caráter, ela não serve para entrar na nossa vida. Porque se essa pessoa tiver caráter, ela tem amor próprio. Se ela se amar, ela vai me amar. Isso é uma questão de lógica. Então nós não nos vendemos por essas coisas. Nós temos valor. O nosso valor foi pago com preço de sangue. Então nós sabemos o lugar que nós temos que ocupar nessa terra. Não vamos receber menos do que merecemos. Se você vai ser fiel ao resto da sua vida, aquela pessoa, por que essa pessoa vai ser infiel a você? E por que você vai aceitar essa infidelidade na sua vida? Se você é uma pessoa que tem caráter, tem uma vida aberta, transparente, se você não faz nada de errado, você dorme com a sua cabeça tranquila, que não tem coisa melhor do que o nosso sono, porque o nosso sono tem paz. Nós dormimos em paz, porque não fazemos nada de errado. As pessoas vasculham a nossa vida, não encontram nada, ficam com raiva, inventam mentira, porque não acha nada para falar. Aí tem que inventar história. Então nós não podemos aceitar nada menor do que isso. Então não pense você que a pessoa que te traiu, que a pessoa que te trocou está numa boa, porque não está. Quem está numa boa é você que tem caráter, você que tem amor próprio. Ai, dela doeu, irmãos. Pode ter doído, mas não te matou, te fortaleceu.
E você não pode paralisar a sua vida porque alguém repudiou você. Você tem que entender qual que é o seu valor em Deus e qual que é o seu valor na terra. Vai se cuidar, vai tocar a tua vida, se desprenda dessa pessoa. Porque o que essa pessoa fez, ela já vai pagar. Não pense você que a vida dessa pessoa está numa boa, porque não está. Deus está mandando falar para você. A escolha que essa pessoa fez foi maldita. Essa pessoa está com problema financeiro, está com problema físico, psicológico, emocional. Ela está se relacionando e dormindo com o inimigo, ela se relaciona com demônios. Se ela tivesse ficado na sua vida, se ela tivesse ficado com você, ela estaria se relacionando com o Espírito Santo de Deus. Mas ela resolveu se relacionar com o inferno. Então não pense você que a vida dessa pessoa está numa boa, porque não está. A rivalidade está acabando com a vida dessa pessoa. Essa rival e esse rival está acabando com a vida daquela pessoa. Está escravizando essa pessoa emocionalmente. Tem algumas situações aqui que a pessoa não consegue sair fora porque resolveu casar, né, aprofundou o negócio, afunilou. Então agora entrou num barco, numa barca furada e agora não sabe como sair. Tem algumas situações aqui que não existe vínculo de filho, não existe vínculo de papel, de casamento, mas existe um vínculo psicológico que a pessoa também não sabe porque não quer. A pessoa está lá porque tem crenças limitantes. E tudo que essa catreva fala, tudo que essa rival fala, que o rival fala, vai lá e acata como se fosse verdade. É um tonto e uma tonta. Que está sendo usado, manipulado, está sendo traído. Tem gente que já sabe que é traído, sabe que a mulher não presta, que o homem não presta, mas acha que está abafando. Acha que está, sabe, movimentando a situação no lugar onde está. Ah, sou o rei. Sou a rainha do lugar. Ah, tô com a pessoa certa. Mal sabe o que está por vir e o que vai acontecer. Porque Deus manda dizer para você, a rival colocou banca só até agora. Esse rival colocou banca só até agora. Porque a imagem que vende no lugar onde mora é de que tem poder social, e não tem poder social nenhum. As pessoas confundem ser empresário, né? Tem comerciante que confunde ser comerciante e ser empresário. E tem alguns empresários que acham que tem empresa que são donos do mundo. Só que Deus manda dizer para você, não importa o império que essa pessoa talvez aos olhos dela tenha criado, porque eu faço cair tudo por terra. E o que essa pessoa cavou agora, ela vai ter que colher. E tudo que a pessoa fez contra você, fez no intuito de perseguir você, de te maltratar, para te matar, te afastar, fazer você ir embora do lugar onde você mora, fazer com que a pessoa que você ama não te enxergasse, não te ouvisse, não ficasse com você, toda a magia que essa pessoa fez, todo o pacto maligno que ela fez, o sacrifício de animais, voodoo, toda a zinhaqueira que ela faz, que ela nem sabe manipular essas magias direito, e gastou dinheiro, sabe, muito dinheiro fazendo essas coisas. Deus manda dizer para você, agora é o processo da fase mudar. Agora é a hora de ficar leprosa, que nem Miriam ficou. Agora é o momento dela receber de volta todas as magias que ela lançou na sua vida. Ela não fez magia para você ficar sem dinheiro, agora tá voltando para ela. Ela não fez magia para essa pessoa não olhar para você, agora a pessoa que vai ter nojo dela. A pessoa agora que vai separar dela, porque Deus vai romper essa aliança. Então Deus manda dizer para você, eu estou trabalhando lá no território do teu inimigo. E você está achando que nada está acontecendo. Você está achando que eu não estou tocando. Essa pessoa está doente. Essa pessoa está com problemas sérios de saúde, ela não conta para aquela pessoa que está doente. A rival não conta. Ela está escondendo as doenças que ela está tendo. Ela está escondendo o casinho que ela tem, os contatinhos que ela tem. Ai, meu amigo. Ai, amigo da família. A traição está na cara da pessoa. Sabe quando o negócio está na cara e o tonto e a tonta não vê? Mas Deus sabe fazer vir à tona tudo que está oculto. Tudo que está oculto. Então Deus manda dizer para você que tudo aquilo que a pessoa fez no intuito de prejudicar e atrasar a sua história, te trazer dor,
está voltando para ela em uma rapidez muito grande. A situação não está favorável àquela pessoa e nem àquela rival, porque Deus está chegando agora com prestação de contas. E você vai acalmar em Deus, sabendo que Deus é um Deus de justiça. Que toda injustiça que foi feita com você, agora quem vai pagar foi quem te provocou isso. Quem te trouxe as dores. Porque o nosso Deus é um Deus vivo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não existe Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Existem algumas religiões que vivem o Novo Testamento e tem umas que vivem só o Antigo Testamento. Não existe, é uma sequência. E do mesmo jeito que Deus foi um Deus de muita justiça no Antigo Testamento, ele continua sendo um Deus de muita justiça também nos dias atuais. Ele não mudou. Então ele manda dizer para você: o que eu estou fazendo lá no território do inimigo é algo assustador. Que na sua concepção, você está achando que nada está acontecendo. E tem algo acontecendo. E Deus está fazendo para assustar mesmo. Deus está fazendo para assustar como ele assustou Miriam. Miriam ficou 7 dias leprosa, teve que se afastar das tribos. Ela não podia ficar no meio do povo, passou vergonha. Por quê? Porque falou demais. Estava com o coração contaminado de inveja, veio confrontar a fé de Moisés, porque você foi confrontado e confrontada. Quantas vezes essa pessoa aí não falou que você não era de Deus? Que você estava inventando história? Quantas vezes riram falando: ah, tudo que ela fala que o Deus dela vai fazer, não vai, até agora não aconteceu nada. Ele não vai fazer. Cadê a situação que o Deus dela falou que ia fazer? Acalma, irmãos, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, a partir do momento que Deus falou que vai fazer, ele chega no momento dele, ele vai lá e faz. A pessoa pode até manipular outras pessoas. Ela pode até chegar e falar: olha, o Deus dela não faz nada, porque se fosse para fazer, já teria feito. Agora Deus vai fazer. E Deus manda falar para você: tem muita mentira na história. A pessoa está doente, ela não conta, e volta doente. Ela não fala para aquela pessoa o grau da doença que ela tem. E Deus continua tocando. Deus vai mexer nas finanças dessa pessoa. Essa pessoa vai falir. As portas vão se fechar. A situação vai ser complicada de um jeito. Deus vai confundir todo mundo. Tem situações de rivalidade que Deus manda dizer para você: tem funcionários dessa pessoa que já está traindo ela. Ela vai falir de um jeito. Você vai falar assim: dela não tem como falir. Não tem, irmãos, o que eu já vi de gente poderosa, de gente com o nariz empinado, de perder o imóvel, de falir de um dia para o outro e não conseguir se reerguer mais e passar uma vergonha tão grande, que é o que vai acontecer na vida dessa rival, porque aquela pessoa lá, ela não sabe o que passa na vida profissional dessa pessoa, dessa rivalidade, dessa rival. Essa pessoa não sabe o que acontece nos bastidores disso daí. E Deus manda dizer para você: vou fechar todas as portas. Quantas portas essa pessoa tem aberta? Vou fechar todas elas. Essa pessoa vai passar uma vergonha tão grande que ela não vai conseguir ficar na cidade que ela mora e ela não vai conseguir ficar no país que ela vive. Ela vai mudar de país. Ela vai para um outro lugar distante, para nunca mais te atormentar. Mas vai sair envergonhada do lugar onde está. Porque foi mexer com a sua vida. Não deveria ter tocado em uma pessoa que tem santidade. Deveria ter ficado quieta. Não deveria ter atravessado o seu caminho. Não deveria sair falando mal de você para as pessoas. Criando constrangimento nos lugares onde você frequenta. Criando situações constrangedoras para você. Porque você está sabendo de fofoca, você chegou ao seu ouvido, situações aí que não agradou você não fez nada, você entregou nas mãos de Deus, você poderia ter ido lá. Você poderia ter tirado satisfação, você poderia ter falado. Você poderia ter feito milhares de coisas aí. Você estava dentro do seu direito, mas você não foi tirar satisfação com ninguém. Você aguentou calado e calada. Só que Deus manda dizer para você: agora o negócio é comigo. Agora sou eu que vou agir do meu jeito. E eu vou mostrar que eu sou na sua vida mais uma vez. Porque eu vou tirar. Vai ter que ir embora da cidade. Vai ter que ir embora do país, porque Deus não quer ela ir mais.
ela vai ter que sair, ela vai ter que ir embora. E vai fechar as portas. E tudo aquilo que está oculto, que é podre, dentro de uma má administração, de uma administração vergonhosa, de algo cabuloso, desonesto, Deus vai fazer a terra vomitar tudo que está oculto, ele vai montar uma situação, e dentro dessa situação, Deus vai fechar todas as portas. E você está achando que Deus não tomou suas dores, você está achando que Deus não está fazendo nada, e Deus está trabalhando. E Deus manda falar para você, fique quieto e quieta. Você vai assistir a queda, sabe? Dentro aí de um processo de paz, em um camarote, você só vai assistir. Você só vai assistir a queda. Você não vai precisar falar nada. Você não vai tocar no assunto com ninguém. Você não vai contar para ninguém o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas. Você vai deixar Deus agir do jeito dele. E vai assistir a queda dessa pessoa de camarote. Deixa Deus trabalhar. Porque Deus manda dizer para você, sem a sua justiça você não vai ficar. A vergonha que te causaram lá atrás vai ser 10 vezes maior o que essas pessoas vão passar. Vão se arrepender de ter atravessado o teu caminho. Essa rival e esse rival não deveriam ter mexido em você. Tocou no teu nome, tocou na tua fé, tocou no teu ministério, sabe? Tocou na sua saúde, indiretamente e diretamente. Mexeu no seu destino, então agora vai ter que pagar o preço disso e você só vai acalmar. Então você não vai fazer nada, você não vai tirar satisfação com ninguém. Você não vai contar para ninguém o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, você vai só deixar Deus agir. E Deus manda dizer para você, a vida daquela pessoa é um verdadeiro inferno. Primeiro que o coração daquela pessoa é seu e ela está com a pessoa errada. O processo que ela está vivendo pela escolha dela, pela má escolha, está trazendo solidão, angústia, infelicidade e maldição em todos os sentidos. Está com problema de saúde, problema financeiro, a vida dela não anda, está paralisada, porque fez uma má escolha. Você vai continuar crescendo, progredindo, avançando com Deus. E você vai deixar essas vidas nas mãos de Deus, porque é Deus que vai cuidar. É Deus que está fazendo justiça. Acharam que levaram vantagem sobre a sua história. Acharam que podia mexer com seu destino. Podiam machucar você. Brincar com os seus sentimentos. Só que agora é Deus que vai tratar com isso. Porque este relacionamento, você precisa entender que é o seguinte, esse relacionamento é espiritual. Nós não temos controle sobre isso. É algo que vem do céu, é algo que vem do alto. É de uma dimensão espiritual que nós não temos noção disso. Então, quando é um relacionamento espiritual, que Deus está no controle disso, irmãos, atravessou o caminho, mexeu, tocou, é tocar em vespeiro. É tocar em vespeiro. Não deveria ter tocado. Porque nós não temos controle sobre isso. Nós não temos. Se é uma junção espiritual, se é algo que Deus está fazendo, se é algo que Deus escreveu, a pessoa entra no caminho, atrapalha, traz um transtorno terrível, que foi o que trouxe para sua história, desequilibrou tudo, te trouxe um problema muito sério. O que vai acontecer agora? Deus vai entrar agora e vai tomar as dores e vai agir, que é o que ele já está fazendo. E não pense você que Deus está agindo agora. Deus não está agindo agora, Deus já está agindo faz tempo. Já faz muito tempo que Deus está agindo. A situação lá não está boa, nunca esteve boa. Essas pessoas não vivem sob bênçãos. Elas vivem sob maldição. Elas vivem um teatro. Sabe quando sorri de mentira? Sabe quando vive uma farsa? É um fingindo que ama o outro? Então deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Até a vida sexual, o contato físico que essas pessoas têm, é horrível. É troca de demônio, é opressão. Não tem prazer nenhum nisso daí. Não se iluda com isso e nem sofre com isso. Nem pense nisso. Você fica imaginando aí a pessoa nessa parte íntima. Tem irmãos e irmãs aqui que você está sofrendo com isso, porque você imagina a pessoa na intimidade com aquela pessoa. Não faça mais isso. Repreenda isso quando vier isso na sua cabeça, que é o demônio tentando te confundir e trazer dor para você nesse sentido. É uma porcaria a vida sexual desse casal. Deus manda dizer para você.
Não tem nada interessante nisso, sabe? A pessoa foi, sabe quando a pessoa fica assim, como se fosse ela fica meio sem sentido, porque ela tá tão magiada, ela tá tão enfeitiçada, é como se ela tivesse assim tomado um engradado de cerveja. Ela tá fora de si, né, com o efeito do álcool. É mais ou menos isso daí que é o que ela vive com a outra pessoa lá. Por isso que Deus fala para a gente se afastar da bebida alcoólica, porque quando você não bebe, você tem todos os sentidos do teu corpo 100% perfeito. Então, quando você tem uma relação íntima com alguém, você vai sentir no profundo o prazer daquela relação íntima, porque você não tem efeito de álcool na sua mente. Então, você vai estar, sabe, dentro da sua natureza, dentro da sua própria energia, no controle total e sentindo realmente uma felicidade, sentindo realmente o prazer da situação. Então, aquilo ali tudo é efeito de álcool. Então, não se preocupe com isso, não coloque isso na sua cabeça, pare de ficar pensando nisso, porque isso está te trazendo tortura, está te trazendo dores profundas. Esquece o que essa pessoa viveu com a outra pessoa lá. Deus vai refazer a sua vida, refazer a sua história. Você é muito superior a isso aí. Nem ligue para isso. Deus manda até dizer para você que essa pessoa que você gosta, que saiu da sua história, que te repudiou, que te trocou, é tão violenta a opressão que ela está vivendo, porque ela escolheu uma pessoa errada e uma pessoa que ela é assim, como que eu vou dizer para os irmãos? É um demônio encarnado essa pessoa. Então os demônios opressores que andam com ela, que caminham com ela, traz vícios. E essa pessoa aí que saiu da sua história, que trocou você por essa rival, tem vícios. Tem algumas situações aqui que é vício de álcool, a pessoa vive se entupindo no álcool, tá bebendo demais. Tem algumas situações aqui que a pessoa já tá indo pro lado das drogas. Então não pense você que a pessoa tá vivendo um mar de rosas, porque não está. Mas Deus não liberta dela? Liberta no momento dele, da maneira dele, se for a vontade dele, ele liberta. A preocupação de Deus agora é fazer justiça pela tua causa e cuidar de você. Você é prioridade para Deus agora. Então a justiça que ele prometeu para você, que ele iria fazer, ele já está fazendo faz tempo e agora vai estreitar mais. Porque agora ele vai fazer de um jeito, ele vai trabalhar de uma forma que é para levar essa pessoa para longe. E não se preocupe, porque Deus vai fazer a obra por completo. Ele não vai deixar você frustrado e nem frustrada diante de uma situação dessa. Porque já foi longe demais isso daí. E tudo que essa pessoa fala de você, nos lugares que você tem um hábito de frequentar, nos lugares que você vai, Deus manda dizer para você: estou levantando pessoas para defender você. Não se preocupe. Você não vai precisar se defender, se justificar, nada disso. A pessoa vai lá, fala mal de você num lugar, Deus levanta 3 pessoas no mesmo lugar e te defende. A pessoa vai em outro lugar para queimar o seu filme, lugar que você nem pisou ainda, Deus vai lá, levanta pessoas. Quem está se queimando com essa situação é a pessoa, é a rival e o rival que está indo lá falar mal de você. Denegrir a sua imagem. Então deixa a pessoa gastar a energia dela. Deixa a pessoa falar o que ela quiser. Quem está no lucro é você, porque você está com Deus, você está dentro de uma honestidade. Irmãos, nós não perdemos nada, nós só ganhamos quando somos honestos. Você agiu dentro de uma honestidade, você está no lucro. Quem é desonesto vive tendo prejuízo. Vive tendo prejuízo. Então você não tem que se preocupar com nada, porque Deus está trabalhando a teu favor. Vivem em pé de guerra, vivem brigando, não existe comum acordo, não existe diálogo. Você estava perguntando para Deus: Senhor, o que acontece lá? Briga constante. E a rival, ela fica numa desconfiança muito grande, o tempo todo cobrando, como se tivesse ciúme, e na verdade ela não tem ciúme, é porque ela trai, e uma pessoa que trai, ela é obsessiva. Então, como ela trai, como ela mente, como ela tem um casinho dela, como ela tem uma outra pessoa, ela tem que fazer, sabe, aquela pessoa se sentir assim, como se fosse o traidor, querendo, né, que a pessoa se justifique o tempo inteiro. Então a pessoa fica o tempo todo tentando se defender de algo, se sentindo oprimido. Porque ela faz isso. A rival, ela mente.
A rival, ela faz um monte de coisa errada. Ela trai. Então não é uma pessoa fácil de lidar. Aí ela vai para a vida daquela pessoa e faz aquela pessoa se sentir, sabe, coagido e oprimido, como se ela estivesse traindo, e na verdade ela está tentando camuflar as traições que ela faz. E geralmente o traidor age assim. O traidor, ele age assim. Ele tem uma cabeça que ele fica o tempo todo maquinando como que ele vai agir e como que ele vai fazer com que a pessoa não venha perceber as traições dele. Então ela começa a transferir o que ela faz como se a outra pessoa estivesse fazendo. E a pessoa começa a ficar oprimida. A pessoa fica o tempo todo se sentindo coagida naquela situação, porque ela não está fazendo muitas vezes, mas às vezes ela está fazendo, que às vezes acontece também de estar fazendo, às vezes acontece também de estar traindo. Mas a rival fica o tempo todo oprimindo, porque dentro da opressão ela está camuflando o que ela está fazendo de errado. Irmãos, Deus, ele sabe todos esses joguinhos, essas tramóias, sabe, esses jogos psicológicos, esses jogos emocionais, ele sabe como funciona tudo isso. Ele sabe como que a pessoa está trabalhando. Ah, mas o que está segurando lá? Tem a família da rival também que ajuda. Ela fala mal dessa pessoa para a própria família. A pessoa acha que está abafando, né? Não, estou chegando na família, o sogro gosta de mim, a sogra gosta de mim, todo mundo gosta de mim, ninguém gosta de ninguém ali, na verdade. E o que que acontece? A rival fala mal dessa pessoa e a família fica com o pé atrás, só que trata bem porque tem interesses também, às vezes financeiro. Então a pessoa chega naquele lugar, mal sabe que estão falando mal, metem a língua, né, pelas costas, mas recebe a pessoa como se fosse, né, o rei e a rainha da cocada. Mal sabe a manipulação familiar que está acontecendo ali. Irmãos, isso é horrível. Isso é horrível. Eu já vi inúmeras vezes isso acontecer. Inúmeras vezes. A pessoa tem interesse. E dentro do interesse, o que que ela faz? Ela faz manipulações e jogos. Então a rival vai lá, fala mal da pessoa, se coloca como vítima. A família acredita nela, sabe que ela não presta, mas acredita nela. Aí a pessoa entra lá achando que está abafando, que a família está acolhendo, que a família gosta, né? E na verdade não tem nada disso. A família está cobertando um monte de mentira, cobertando traições, sabe? Vai cobrindo ali um monte de coisa que a pessoa está fazendo. Aí eu pergunto para você, quem é que está bem nessa história? Quem te trocou por aquela rival, por aquele rival, ou você que tem uma vida com Deus e está vivendo em paz? Ah, dela, eu tô passando dificuldade financeira, me deixou com dívida, me deixou com isso, mas Deus está te amparando. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Ah, mas agora eu fiquei sozinho, sozinha. Deus vai levantar uma pessoa digna para fazer parte da sua história. Então, quando a gente começa a analisar, quem é que está na vantagem, irmãos? Quem está na presença de Deus ou quem está vivendo um inferno desse? Quem está lá achando que está abafando, entrou numa família tóxica, vivendo com uma pessoa que é tóxica, uma pessoa mentirosa, manipuladora, que está o tempo todo mexendo com o psicológico dessa pessoa. E essa pessoa, dentro da imaturidade, da infantilidade dela, está entrando na onda. Então deixa. Vai passar vergonha junto. Porque na hora que Deus já está entrando já com essa justiça, vai começar a vir à tona muitas outras coisas. E essa pessoa que escolheu o rival e a rival vai passar vergonha junto com o rival e a rival. Porque na hora que começar a estourar as coisas, já está estourando, já tem muita coisa acontecendo. Já tem muita gente vendo que a índole dessa pessoa não é boa, porque ela anda falando mal de você. Já tem gente enxergando o lado ruim dessa pessoa. Quem é que vai passar vergonha nessa situação? É você? Não é você. Foi a pessoa que te trocou por essa rival e esse rival. Então, quando a gente deixa Deus trabalhar, irmãos, a vergonha ela vem, sabe? Ela vem a jato. Ela vem a jato. E aí a gente tem que deixar Deus agir, porque Deus justifica a gente. Deus vai justificando a gente. Então nós temos que acalmar e confiar em Deus.
e deixar Deus agir. Porque Deus, ele justifica a gente. Ele justifica. Então a pessoa acha que está abafando, que trocou você, né? Achou que a pessoa tinha dinheiro, que a pessoa era, né? Ah, é rica, é mais rica que a outra, então vou trocar. Mal sabe que quem tem patrimônio é você, quem tem dinheiro é você. Pegou uma pessoa que vive endividada. Ela pode até fingir que tem dinheiro, mas ela não tem dinheiro e Deus vai mostrar que não tem. Tem dívida. Mal sabe administrar a própria vida, como é que vai administrar negócios? Uma pessoa que começa a abrir uma porta atrás da outra de uma forma compulsiva, tem alguma coisa errada. Tem gente aqui que já está entendendo a palavra. Tem alguma coisa errada. Tem algo complicado. A pessoa não tem esse cacife todo. Não tem essa grana toda. Mas Deus sabe fazer a terra vomitar o que está oculto. Quando nós aguardamos em Deus, a justiça chega. E as máscaras são arrancadas. A capa é retirada. Então nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. Muito cuidado. Porque nós não podemos comprar nenhuma ideia pela aparência. O que você está vendo, nem tudo que reluz é ouro. Teve um tempo atrás, irmãos, que teve uma família que eu acho, é assim, eu não conheço a família, eu só escutei falar sobre a história, mas passou uma grande vergonha na cidade. Por que passou uma grande vergonha na cidade? Porque a pessoa começou a abrir comércio, a filha abriu um consultório, o pai abriu uma loja e, aparentemente, aos olhos da sociedade da cidade, né, estava todo mundo vivendo uma vida honesta. Vivendo uma vida honesta. Olha como que Deus trabalha. E houve uma ação da Polícia Federal que começou a investigar um processo de tráfico de drogas e nessa investigação caíram justamente na cidade. E caiu aonde? Exatamente nessa família. Quando descobriram que estavam envolvidos, o pai foi preso e a filha também foi presa. O comércio era uma lavagem de dinheiro. Vocês estão entendendo como que funciona o negócio? Tem coisas que às vezes acontecem nos bastidores, no oculto, por isso que nós temos que buscar em Deus quem entra na nossa vida, com quem você está se envolvendo. Porque se você não fizer a coisa direcionada por Deus, o negócio complica. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que fique oculto para o resto da vida. A mentira ela só tem força, ela só prevalece quando a verdade não chega. Quando a verdade de Deus chega, a situação muda. Então tem hora que tem muitas coisas por trás que a gente não está vendo. Nós não temos acesso. Sonegação de imposto. Produtos sem nota. Repassa produtos, muitas vezes de uma forma desonesta e ilícita. Então nós temos que deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, e quando você pensa que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. Porque a espiritualidade está trabalhando a seu favor. Então tem momentos que você acha, não vai cair, a pessoa não vai acontecer nada. Acontece, irmãos, quando você menos espera, acontece. Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então Deus manda dizer para você, eu vou chegar com uma queda tão grande na vida dessa rival e desse rival, que a pessoa não vai se sustentar no lugar que ela mora. A vergonha será pública e muito grande. Não importa quantas portas essa pessoa abriu. Ah, abriu tantas janelas, abriu tantas... Não importa. Deus vai fechar. Deus vai dar um jeito. E essa pessoa não vai ficar nesse lugar. Ela vai arrumar as malas dela e ela vai sair do país, porque o negócio vai ser tão sério, tão grave, a vergonha vai ser tão grande, que ela vai mudar. Ela vai para um outro lugar. Vai comer o pão que o diabo amassou em outro país. Porque o que ela fez na sua vida não vai ficar só nessa justiça, não. Ela vai arrastar para outro lugar. Para onde ela for, ela vai arrastar a maldade junto com ela. Porque a nossa vida é assim. A lei da semeadura, ela está aí para todo mundo. Você pode plantar o que você quiser. Quem conhece a Deus e quem não conhece. O que você plantou, você vai colher. Ela é obrigatória. E a pessoa vai para outro país e vai colher no outro país as maldades que ela fez. O negócio lá vai ficar estreito.
Negócio lá não vai ser fácil como é aqui, não. Então, quando Deus quer fazer justiça, irmãos, quando Deus quer entrar com o processo dele, nós temos que deixar ele trabalhar e entender que dentro do processo dele a justiça chega. E no momento certo, tudo que está oculto vem à tona. A terra vomita tudo. Por isso que eu falo para os irmãos, ser honesto é tudo na nossa vida. Você pode até questionar e falar assim dela, mas eu sou honesta e honesto, estou passando dificuldade. Mas você está dentro de uma honestidade, você vai colher tudo aquilo que é correto que você tem plantado lá na frente. E tudo aquilo que é incorreto que essa pessoa plantou, que aos teus olhos está tudo, né, a mil maravilhas, uma hora tem queda, irmãos. O demônio dá com uma mão, ele tira com a outra. Ele tira com a outra. E o que que Deus faz? Deus, ele chega e faz a terra vomitar tudo que está oculto, e ele faz uma prestação de justiça, que se você fosse fazer, até usando os recursos que você tem, dentro da justiça humana, você não ia conseguir o efeito que Deus vai trazer diante dessa situação. Você não ia conseguir. Então, quando a gente aguarda em Deus, quando a gente espera, Deus, ele vem, ele trabalha no oculto, ele faz, ele monta situações e ele manda falar para você, eu não vou te deixar envergonhado, envergonhada. Porque o seu medo é esse. Diante de tudo que fizeram com você, diante de toda a humilhação que te trouxeram, diante de tudo aquilo que você tem passado, né? Você tá achando que você vai ficar sem justiça e que Deus vai deixar você envergonhado, envergonhada. Deus manda dizer para você, essa pessoa que te trocou por essa rival, esse rival, não sabe o que a rival tem feito na sua vida. Essa pessoa não tem consciência do que essa rival andou falando de você nos lugares. Essa pessoa não sabe as perseguições que você tem sofrido na mão dessa rivalidade. O que essa pessoa tem feito para prejudicar você no lugar onde você mora? Mas uma hora Deus faz essa pessoa ter consciência do que está acontecendo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Você tinha até questionado com Deus, porque você estava perguntando para o Senhor, Senhor, será que essa pessoa, ela não está junto com a rival e com o rival fazendo essas maldades para mim? Não, essa pessoa é inocente. Nesse sentido, essa pessoa é inocente. Deus manda falar para você, não nutre raiva achando que essa pessoa está falando mal de você. Na cidade que você mora, no bairro que você mora, na empresa que você mora, porque essa pessoa não está fazendo isso. A rivalidade está. Mas uma hora essa pessoa vai ter consciência do que está acontecendo. Porque Deus mostra tudo que está oculto. Você sabe a perseguição que você está sofrendo. E Deus também sabe. E diante da perseguição que você está passando, do que está acontecendo com você, Deus está chegando lá no arraial do teu inimigo e fazendo uma grande justiça. Então você vai acalmar em Deus e entender que Deus tem processos de justiça que se a gente fosse fazer com as nossas mãos não iria dar certo. Nós não iríamos conseguir chegar no nível que Deus vai chegar. Então ele manda você acalmar. Acalma, porque ele está chegando, ele está fazendo. E toda macumbaria, toda magia, tudo que foi feito, sabe, no intuito de prejudicar você, tudo que ela arquitetou e que esse rival e essa rival arquitetou para prejudicar você, para atrasar você, tá voltando contra ela. Ela tá colhendo todos os feitiços. Todos. Feitiços que fez para te matar, para você ir embora do lugar, para você ficar doente, para você sofrer acidente. Tudo que essa pessoa fez para você perder dinheiro, para a pessoa que você ama não te enxergar, não ouvir os seus conselhos, ter dúvida se você é de Deus, se você não é. E assim vai manipulando o emocional, o psicológico da pessoa e achando que, né, ai, agora eu paguei o trabalho, agora eu fiz o pacto, agora o inimigo vai entrar, o inimigo vai fazer. Ela não tem noção do que está por vir. Ela não tem noção do que os inimigos vão fazer com ela. Porque diante da maldade que ela já lançou sobre a sua história, os próprios demônios que ajudaram ela a fazer, não vão ajudar ela a esconder e vão cobrar dela. Que os demônios já estão cobrando dela as maldades que ela fez. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir
Entenda que Deus sabe fazer justiça. Acalma, porque você vai ver essa justiça. Você vai falar assim dela, mas a gente não pode desejar mal para os outros. Irmãos, isso não é nem questão de desejar mal. Você não vai desejar mal para ninguém. Mas Deus está falando isso para você ver que Deus é na sua vida. Então você não precisa nem desejar mal para essa pessoa. O que essa pessoa já fez, ela vai colher. Ela vai colher. Isso é uma questão de justiça. É uma questão de você ver justiça. É uma questão dessa pessoa entender que Deus é na sua vida. É uma questão de Deus ser glorificado na sua história. Então, assim, não é que a gente está desejando mal. Não é desejar mal. Não é desejar mal. É questão de que você vai enxergar a justiça que está sendo feita. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça. A pessoa simplesmente vai colher. E ela já está colhendo o que ela plantou. E acalma o seu coração. Tem algumas situações aqui que essa rival já deu o golpe da barriga lá atrás na adolescência. Ela já fez as coisas lá atrás de uma forma errada. Golpe que não deu certo. Ela arquitetou e não deu certo. Deus manda falar para você, agora está tentando dar o golpe da barriga de novo, mas não vai conseguir dar. Não vai conseguir dar. E por que não vai conseguir dar? Porque Deus já feriu, está doente. Não vai dar golpe da barriga nenhum, porque Deus não vai permitir. Até porque tem algumas situações aqui que você tem a intenção de ter essa pessoa de volta. Você quer essa pessoa na sua vida. E você já falou para Deus que se essa pessoa engravidar essa rival, você não quer essa pessoa de volta. Então Deus manda falar para você, se engravidar você não vai querer de volta, eu estou cuidando. Porque eu prometi para você que eu vou trazer de volta essa pessoa. Tem algumas situações aqui que pelo fato dessa pessoa estar com essa rival, ter tido até coisas íntimas com essa pessoa, que não tem como, né? Tá relacionando, tá namorando. Hoje em dia tudo é na base da magia, né? Hoje em dia as pessoas não querem ter caráter para conquistar pessoas boas. Mas elas querem pessoas e querem a todo custo e não quer ter trabalho. Então elas vão lá fazer as amarrações. Agora virou moda. Então é tudo na base da amarração. E a base do sexo, que o sexo é fácil. Então a base do sexo, elas vão conseguindo o que elas querem até um determinado ponto. Então tem algumas situações aqui que pelo fato dessa pessoa ter tido relação sexual com essa rival e com esse rival, você não quer de volta mais. Deus não vai invadir seu livre-arbítrio, é um direito seu. Que realmente é nojento, né? Você aceitar uma pessoa de volta porque já dormiu com outra é meio complicado. É um direito que você tem. Mas Deus manda dizer para você, sem a sua justiça você não fica. Sem a sua justiça você não fica. E tem algumas outras situações aqui que Deus manda falar para você que Ele está trabalhando. Você falou que queria de volta, então pelo fato de você querer de volta, Deus vai libertar, Deus vai transformar e Deus vai trazer de volta para sua vida. Então você vai aguardar e confiar em Deus. Cada pessoa aqui tem um processo, cada um tem uma vida. Pegue a parte que lhe cabe, vê o que encaixa na sua história. O que não encaixar, irmãos, devolve para Deus que Deus tem endereço certo. Tá? Então vê o que se enquadra na sua realidade. O que não se enquadrar, isso daqui não é para mim. Não, isso daqui é para mim. Então Deus está falando com milhares de pessoas aqui. Então pegue a parte que é sua. Mas sem justiça você não fica. Sem justiça diante dessa rivalidade você não fica. Então acalme o seu coração. Tem algumas situações de rivalidade aqui que não é na vida sentimental. São rivalidades familiares, são rivalidades em negócios, rivalidades que criou aí dentro de sociedade, só que Deus manda dizer para você, no prejuízo você não fica. Porque aquilo que é seu por direito eu vou colocar nas suas mãos. Eu vou colocar nas suas mãos. Criou uma rivalidade, vou fazer até vomitar o que está oculto, vou fazer você ter vitória, você só precisa confiar em mim. Tem rivalidades aqui na família que Deus manda dizer para você, vai acabar. Vai acabar porque eu vou tirar isso da sua história, eu vou tirar isso do seu caminho. E pessoas que estavam em comum acordo com essa rivalidade vai começar a entender que o correto e a correta da história é você. Então não tente se justificar, porque Deus está chegando com um processo
para justificar você e fazer uma grande justiça. Vai fazer uma grande justiça. Essa rivalidade vai acabar, essa competição imbecil vai ter que parar. Já foi longe demais. Já está trazendo um transtorno aí, um processo tão complicado, que já está envolvendo filhos, envolvendo o marido, já colocou a família toda envolvida em histórias que, sabe, histórias cabeludas, inventadas, mentirosas. Mas Deus tem capacidade de chegar e de justificar você. O segredo qual que é, irmãos, dentro de um processo de rivalidade? Pode ser dentro do seu trabalho. Está criando uma rivalidade no seu trabalho, Deus manda dizer para você, eu estou vendo tudo. Vou fazer a terra vomitar tudo que está oculto. Deixa Deus agir, porque agora é a queda do rival e da rival. E Deus manda falar para você, toda aliança que essa rivalidade fez, é na vida sentimental, será quebrada. Essa pessoa que te trocou por essa pessoa não ficará com esse rival nem com essa rival. Deus manda dizer para você, não ficará. E não te colocará também em triângulo amoroso, viu? Não entre em triângulo amoroso, porque isso é nojento, isso é promíscuo, você não precisa se envolver nisso. Ou a pessoa te ama com exclusividade, ou a pessoa te valoriza, ou a pessoa te prioriza, ou ela vai para o quinto dos infernos, porque em triângulo amoroso Deus manda dizer para você, você não vai entrar. Eu não vou permitir que essa pessoa faça isso com você. Não vai transformar você num prostituto e nem numa prostituta. Imagina, a pessoa vai lá, tem relação sexual com o rival, e depois vem e tem contato íntimo com você. Pelo amor de Deus, irmãos, não aceite isso na sua vida nunca, jamais. A pessoa quer ficar com os demônios da rival e do rival, que fique sozinha. Se afunde sozinha. Vai falir sozinha, vai ficar doente sozinha. Você não vai se envolver nisso. Você é separado, selecionado por Deus. Tem amor ao seu corpo. Você tem caráter. Então tenha, sabe, postura diante dessa situação. Não se envolva nisso. Não tenha contato físico nenhum com essa pessoa. Deixe essa pessoa se virar com a rivalidade que ela trouxe para a vida dela. Não faça isso. Deus manda dizer para você, essa pessoa não vai te envolver em um triângulo amoroso. Você vai falar assim dela, mas eu estou casado com ele no papel. Tem amor pelo seu corpo. Se valorize. Porque a pessoa deita com o rival ou com a rival e depois vem e tem contato com você. Você vai ficar aceitando isso até quando? Você vai ser usado e usada desse jeito até quando? Tem amor próprio, irmãos. Que é isso? Ou a pessoa vem de uma forma íntegra para sua vida e te assume, tome vergonha na cara e nunca mais te traia, e assume você como a mulher que você é, como prioridade na vida dele, como o marido que você é, ou então vai para o quinto dos infernos com essa rivalidade. Vai ficar trazendo esses demônios para sua vida? Tem amor próprio. Deus está falando para você, se valorize e se santifique, porque dentro da sua santificação eu estou tocando lá. Não faça isso. Não se submeta a isso. Nem beijo na boca você dê. Se você soubesse o perigo que é, a troca de DNA que tem, você não tocaria na pessoa. Não pegue nada sujo na sua vida. Ah, mas é o pai dos meus filhos. Se santifique você. Se ele quiser voltar para sua vida, e se for vontade de Deus, Deus vai tratar com essa pessoa primeiro, essa pessoa vai se limpar para depois entrar na sua história. Você não é depósito de lixo. Sai com prostituta, com prostituto aí fora e depois entra na sua vida como se nada tivesse acontecido? Se valorize, pelo amor de Deus. Se valorize. Fez você chorar, te humilhou, te trocou por outra, te repudiou. Depois você abre, escancara a sua vida, entrega seu corpo assim, sabe, uma pessoa que está suja, que não sabe o que quer da vida, um infantil. Deixa Deus tratar. Deixa Deus quebrar. Deus leva para a olaria, quebra. Deus refaz e traz de volta, limpo, liberto, transformado. Mas não desse jeito. Por isso que eu falo para os irmãos e para as irmãs, não queira nada antes do tempo, porque se vier antes do tempo, vira uma maldição na sua vida.
fica chorando, querendo, aí Deus às vezes até se compadece dentro da misericórdia dele, porque você está sofrendo demais, Deus vai lá atrás antes do tempo. Daqui a pouco está te traindo de novo. Daqui a pouco está saindo com uma outra pessoa e trazendo problema para você. E outra, essa rival e esse rival que está lá, está doente. Está doente. Você não sabe o que está passando no sangue daquela pessoa. Às vezes está até com AIDS, você não sabe. Aí você pega e traz essa pessoa para sua vida de novo. Você deixa essa pessoa entrar na sua história. E aí você tem relação sexual com ela e você pega a doença da outra lá, do outro, e traz para sua vida. Começa a raciocinar. Começa a pensar. Deixa quem quis se afundar no pecado, no pecado. E deixa Deus trabalhar a sua história. Você fala assim dela, mas eu amo, quero trazer. Aí Deus é responsável se trouxer a pessoa para sua vida de volta. É Deus que vai purificar o sangue dessa pessoa, limpar o organismo dessa pessoa, destravar a mente dessa pessoa, tirar os demônios que estão, sabe, dominando essa pessoa, trazer maturidade para essa pessoa infantil. Aí é Deus que vai tratar e no momento certo Deus traz para sua história, sem você correr riscos de doenças. Porque Deus cura doenças, irmãos. Deus cura doenças físicas, psicológicas, emocionais. Ele cura. Ele vai trazer a pessoa preparada e no momento certo para entrar na sua história. Mas não você pegar algo antes do tempo. Isso Deus não quer que você faça. Então se valorize. Tenha amor próprio. Você está tendo uma vida com Deus, está buscando a santificação, para que você vai se sujar? Ah, mas eu amo a pessoa. Pera lá, né? Você tem que amar você primeiro. Se ame primeiro. Não é assim. Então se valorize. Deus está falando com alguém aqui. Não entre em triângulo amoroso. Não faça isso. A pessoa já está atolada no pecado, já está, sabe, cheia de maldição sobre a vida dela. Pegou uma mulher que mal conhecia. Essa mulher e esse homem não têm boa fama aonde mora. Só que essa pessoa não buscou saber. Ela foi pela aparência, ela foi por dinheiro, ela foi pelo envolvimento da família, churrascada, sabe, diversão. Porque a mulher vive tudo que é do mundo. Uma mulher que não tem postura, a mulher tem amante, o homem tem amante. A pessoa foi lá iludida com o que viu. Não buscou em Deus o direcionamento, tá pagando o preço disso. Achou que ia abafar, achou que agora não, agora vai. Nem atração física, não tem química. Era magia, era macumba. E foi entrando, foi dando legalidade, agora está afundado lá no pecado, está numa situação que não está conseguindo sair. Deixa Deus agir nessa vida. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar das metas que você tem para atingir. Tem uma vida de objetivo. Ah, mas a pessoa, eu amo a pessoa. A sua vida vai ficar em volta de uma pessoa que não quis você? Você vai deixar a sua vida ser guiada por uma pessoa que está supostamente curtindo a vida com a outra pessoa? E deixou você em uma situação difícil? Você não pode fazer isso. Ah, mas o que eu vou fazer então dela? Eu tô chorando, tô sofrendo. Cria objetivos. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Se Deus chegar para você e falar, olha, eu tenho um curso para você, ou se você tem um sonho de fazer uma faculdade, qual que é o objetivo? Faculdade. Vou orar. Senhor, eu quero orar para o Senhor me dar a faculdade. Vai orar até você conseguir seu objetivo. Deixa essa pessoa nas mãos de Deus. Ah, eu quero aprender a dirigir. Vai orar até conseguir o objetivo de tirar a sua carteira de motorista e você conseguir dirigir, ter a sua independência. Ah, Senhor, eu tenho o objetivo de fazer um curso. É um curso que eu vou aprender isso, aprender aquilo. Vai orar até Deus te dar o curso. Crie objetivos na sua vida e vai, sabe, diante do seu objetivo. E deixa essa pessoa nas mãos de Deus. Porque é Deus que vai tratar e Deus que vai cuidar. Não limite a sua existência diante de uma pessoa que trocou você por outra. Se olha no espelho. Se enxergue. A pessoa não chega no dedão do teu pé. E você está se iludindo com isso.
E Deus manda falar para você, a pessoa não está feliz, solitária, está sofrendo, o coração dela é seu, não é daquela pessoa. Ela está com alguém amando o outro, ela já está num processo de adultério que vai ter consequência. Então você vai deixar Deus agir. Aí as magias, Deus está quebrando tudo. O que a pessoa não conseguiu enxergar até agora, ela vai enxergar daqui para frente. Vai descobrir traição, vai descobrir as falcatruas, vai descobrir o lado profissional podre da pessoa. Vai perceber que a pessoa tem uma péssima fama na cidade, a pessoa não tem essa boa fama. Mas você tem que deixar Deus agir. Você tem que deixar Deus trabalhar. E entender que Deus tem capacidade de fazer e de fazer de uma forma profunda. E você está achando que Deus não está trabalhando e Ele está trabalhando. Você vai ver a queda dessa pessoa, você vai ver a justiça. E não é porque você quer vingança, porque você deseja mal para a pessoa, não. É inevitável, irmãos. É questão de justiça. O que a pessoa plantou, ela vai colher. Não tem como você não ver a queda da pessoa. É algo que vai ser público e nítido. Nítido. Você vai estar aí de camarote assistindo isso. Então deixa Deus trabalhar. Confia no que Deus está fazendo. Deixa Deus agir. E creia que Deus pode todas as coisas. É só você confiar nele. E crie objetivos na sua vida. Comece a focar na sua vida, na sua história, naquilo que você tem para fazer, no seu crescimento, no seu progresso e deixa Deus trabalhar. O que a pessoa já fez na sua história, tanto um quanto o outro, vai colher tudo o que fez. Agora a colheita vai ser violenta porque Deus está chegando agora com um processo profundo de justiça. E você precisa crer nessa justiça. Só Deus poderia fazer isso, irmãos. Cada um vai colher o que plantou. Toda a dor que te causaram, toda fofoca, toda intriga, toda calúnia que levantou contra o seu nome, tudo que fez, o que está fazendo, todas as magias, vai pagar por tudo. Mexeu com os teus sentimentos, mexeu com Deus. Magoou você, magoou o Senhor. Então agora vai ter uma prestação de contas. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. É só você confiar. Deus tem os meios dele que a gente não entende. No final dá tudo certo. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus com seus sentimentos já de gratidão, confiando que Deus está fazendo e crie objetivos na sua vida. E vai cuidar dos seus objetivos. O resto é Deus que vai fazer por você. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por esse processo de justiça, Senhor. Que o Senhor chegue na vida dos teus filhos, trazendo restauração em todas as áreas. E principalmente nessa área, Pai, onde houve rivalidade. Que o Senhor entre, Pai, dissipando essa rivalidade, trazendo vergonha, desmanchando todo emaranhado que essa rivalidade fez. Todas as dores que causou na vida dos teus filhos. Pai, no nome do teu filho Jesus, que o Senhor chegue com justiça. Que o Senhor limpe o nome dos teus filhos. Que tudo aquilo que foi falado, Pai, toda calúnia, toda mentira, tudo que foi levantado, todo constrangimento, que o Senhor faça cair por terra. Transforme na vida dos teus filhos toda a maldição lançada por essa rivalidade. Que o Senhor venha, Pai, transformar em bênção. O Senhor é o único que tem poder. Que o Senhor entre, Pai, com a sua espada. Que o Senhor entre, Pai, como uma chama de fogo. Que o Senhor faça justiça nessa rivalidade. Que o Senhor venha envergonhar o inimigo. Que o Senhor mostre, Pai, dentro dessa situação, que o Senhor é um Deus provedor, que o Senhor é um Deus de justiça e que o Senhor é um Deus que cuida do teu povo. Pai, no nome do teu filho Jesus, que o Senhor entre nesse processo de adultério. Que o Senhor faça, Pai, no nome de Jesus, justiça nesse sentido. Tem muitas pessoas sofrendo aqui porque foram repudiadas, trocadas, desprezadas, humilhadas, mas que o Senhor entre nesse processo, Pai, trazendo uma grande justiça para o traidor, para aquele que repudiou, para aquele que trouxe dor para a vida do teu povo. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós cremos na justiça. Que o Senhor entre, Pai, no nome do teu filho Jesus, transformando toda a vergonha em honra. Que o Senhor faça, Pai, uma restauração e uma restituição na vida de cada um. E que o Senhor traga paz e tranquilidade, prosperidade para as vítimas dessas traições, para as vítimas desse transtorno. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, operar a sua justiça, porque a justiça do Senhor, ela é justa. A justiça do Senhor, ela prevalece nessa terra. E nós agradecemos o nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra e creia que a justiça de Deus está chegando na sua história. Não temas e não tenha medo. E não reclame com Deus mais que você não está vendo justiça, porque ela já está acontecendo. Deus está trabalhando no oculto
para te dar uma grande honra pública. Quem vai passar vergonha pública agora foi quem te perseguiu. Quem vai passar agora uma vergonha pública é essa rivalidade. A pessoa que te repudiou. Porque a partir do momento que a rivalidade cair, a pessoa que te trocou pela rival e pelo rival vai cair junto, vai passar vergonha junto. Então deixa Deus trabalhar, levanta a tua cabeça. Não se sinta nem envergonhado e nem envergonhada. Saiba que Deus é contigo. Não se desespera. Acalma o seu coração. Porque Deus manda dizer para você, pode ter falado mal, ter, criado inúmeras histórias a seu respeito, ter falado talvez dos teus filhos, falado da tua vida, do teu passado. Deus está transformando tudo isso em bênção. E Deus está levantando pessoas que conhecem a sua história, que sabem como que você é, para te defender. Então quem está passando vergonha agora é essa rival e esse rival aí. Não vai ter aonde enfiar a cara, porque inventou tanta mentira a seu respeito, agora como que vai justificar isso? Não tem como, tem gente te defendendo. Deus está usando bocas aí para defender você. Então é só você acalmar e confiar. Irmãos, eu peço perdão, porque hoje eu trabalhei muito. Trabalhei demais o dia todo. Então foi um dia assim que eu me dediquei a algumas coisas da minha casa, da minha vida, e eu trabalhei o dia inteiro, estou super cansada, trocando a palavra, estou com cansaço mental. É uma palavra muito forte, Deus me usa desse jeito, eu não posso deixar de entregar. Gostaria muitas vezes de ficar só entregando bênção, 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 mas tem hora que Deus fala sobre justiça, e aí Ele me usa nesse sentido, mas eu acho que Ele aliviou o coração aqui de muitas pessoas que estavam buscando em Deus um direcionamento, porque você estava sofrendo sem ver nada diante de uma injustiça muito grande que você sofreu. Mas levante a tua cabeça, porque o honesto sempre está em vantagem. E o desonesto está sempre vivendo desgraça e vivendo processo de perdas. Então, deixa Deus trabalhar a sua história. Mantenha o seu caráter intacto, não faça nada, não se vingue de ninguém, não gaste a sua energia com isso. Não gaste. E não pense você que a pessoa está feliz lá, no território lá que ela escolheu ciscar, porque não está. Não está. A pessoa não está feliz com essa rivalidade. Não foi projetado para ela, está dentro de um processo, gente, que a gente precisa entender isso, sabe? Você entra na vida de alguém, numa família, você se envolve, sabe, numa sociedade, você entra dentro de um processo, de uma amizade, seja lá o que for, que não foi projetado para você, você entrou em um processo de energia, sabe, maligna, negativa, que vai travar a sua vida em todos os sentidos. Foi isso que aconteceu com essa pessoa. Ela entrou em uma situação que não era para ela ter entrado. Em um processo que está acabando com a vida dela. Mas foi escolha dela, então deixa ela lá. Deixa ela passar pelo que ela tem que passar. E vai tocar a sua vida. E crie os seus objetivos com Deus. E vai lutar pelos seus objetivos. Ah, eu estou muito baqueada durante o processo, eu envelheci muito, eu engordei demais. Ah, eu estou num processo. Vai entrar num objetivo com Deus aí para você emagrecer, para Deus restaurar a sua saúde. Sabe? Entra em processo de objetivos com Deus e vai atrás do seu objetivo. E deixa que o que a pessoa já fez com você, a má escolha que ela fez, já está trazendo sequelas gravíssimas para a vida dela. E a tendência daqui para frente é só piorar. E você agora vai crescer com Deus, você vai prosperar. Então deixa Deus restaurar a sua vida. Pare de ficar pensando no que fizeram com você. Pare de pensar nessa pessoa. Essa pessoa não quis saber de você. Essa pessoa não se preocupou com os seus sentimentos. Essa pessoa virou as costas para você te amando, mas escolheu o outro lado, porque achou que a pessoa tinha dinheiro. Achou que a pessoa ia trazer benefícios e status para ela. Mal sabe ela onde Deus vai te colocar. Mal sabe essa pessoa a prosperidade que está chegando no seu caminho. Mal sabe o patamar que você vai estar. Tem algumas situações aqui que mal sabe a pessoa que quem tem dinheiro é você e não aquela lá que ela escolheu. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Confia no que Deus está fazendo, tá? Deus não tem ninguém do seu lado por interesse, não. Ou a pessoa está do seu lado porque te ama e te prioriza, tem você como a única pessoa na vida dela, ou a pessoa vai escolher o caminho que ela resolveu escolher e vai se complicar pro lado de lá. Porque Deus não vai deixar chegar na sua história para te fazer sofrer, não, tá? Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus trazer prosperidade para sua vida. A pessoa por si só já está pagando já está em sofrimento. Tá? Você que está no lucro aí, está na paz, está com Deus. Agora Deus vai restaurar a sua história e te trazer dias de renovo e de refrigério.
E você vai ver de camarote a queda dessa rival, desse rival e dessa pessoa que te repudiou. Então toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.